Leandro, ele é meu aluno, ele comprou um curso, só para o Ricardo ficar sabendo, né? Ele comprou um curso, o curso lá, e o Leandro é o noivo, que ficou famoso Se- em Venda SaaS. Para quem não sabe, ele estava casando um dia antes de. No dia do lançamento, né? Que eu ia fechar o lançamento, tu estava casando. E daí tu diz, cara, abre Isso. pra mim, não sei o quê. E eu, só se Eu tu tava mandar a na lua de foto. mel. Isso, só se tu mandar a foto. E daí bastante gente me fala disso até hoje, sabia? Ah, é? Que Aham, legal. o pessoal brinca comigo. Mas então, daí o Leandro sempre vem me fazer perguntas no Instagram sobre vendas. E eu disse, cara, vamos conversar uma hora. Eu tava em época de lançamento de novo do curso. Eu, cara, vamos conversar uma hora. Eu vou chamar o Ricardo, que o Ricardo é o cara das vendas aqui no gestor. De repente a gente une todo mundo e ajuda o Leandro, que eu sei que tu tá tendo algumas dúvidas, né, Leandro? Sim, sim. É, eu Então tenho conta um pouco da bastante tua dúvida. empresa, de tudo, pra gente ficar por dentro. Tá. Ah, resumindo, a gente começou como uma. Sou eu e meu sócio, né, o Diego. Ele não Uhum, pôde participar hoje. É, a gente começou com uma software house, só que aí era muito problema, cara. A gente não conseguia ver muito rendimento, né? A gente começou a pensar em um produto, né? A gente uhum, começou a pensar no produto, aí a gente chegou na definição de produto que é um SaaS de fidelização de clientes. uhum, É como se fosse um clube de pontos, né? E a gente é sim. focado em barbearia, salões de beleza, por enquanto. A ideia no futuro é expandir para outros nichos que a gente viu que já é possível, né? Inclusive, a gente tem até alguns clientes que são de outros nichos. Mas então a ideia é a gente fidelizar os clientes do estabelecimento através de um clube de pontos. Então, por exemplo, o cliente vai cortar o cabelo, se ele paga R$ 30 no corte, ele ganha 30 pontos. Faz algum outro procedimento, paga R$ 20, ganha 20 pontos. Enfim, R$ 1 é equivalente a um ponto. E assim ele vai acumulando pontos a cada visita no estabelecimento, até chegar a um determinado momento que ele vai poder trocar esses pontos por prêmios. Prêmios esses que o próprio dono do estabelecimento define quais são os prêmios, entendeu? Sim, mas isso dá para Basicamente é isso. expandir para tudo que é tipo de empresa, né? Sim, sim, sim. A gente começou, Uhum, teve a ideia de começar num nicho, pensando que seria mais fácil, mas Uhum. agora a gente viu que pode expandir para outros nichos também. uhum. Tá, e tu tem uma equipe de vendas, como é que tá a tua empresa hoje? Não, hoje é só o meu sócio e eu. Aham, Falando um pouco da divisão de tarefas, meu sócio fica mais na parte financeira, essa parte de campanhas online, né? Fazer anúncio no Instagram, Google, Facebook. A parte de tráfego, ele que cuida disso, tá bom? uhum, E eu faço a parte de comercial, a parte comercial eu que faço, entendeu? Inclusive li o Spincel, li o Receita Previsível, o aham, Customer Success também, eu acabei de ler, tô toda hora lendo, né? sim, E, eu sou programador também. aham, Eu sou back-end, front-end, e meu sócio também, ele faz um pouco de front também. aham. E daí tu sempre tem um monte de dúvidas em relação ao processo de vendas, né, Leandro? Tu sempre vem me perguntar alguma coisa, eu tento te ajudar ali pelo Instagram. Daí se tu quiser Isso. conversar agora, explicar os teus problemas. Né, se eu tiver assim alguma dor, algum problema, alguma dificuldade específica que a gente possa trocar uma ideia aqui. Até eu Ah, tenho não. algumas dúvidas para tirar também depois, já fiquei curioso sobre o teu processo, mas segue aí. Não, beleza. Assim, a gente, aquilo que você fala, né, David, nos seus vídeos, né? O cara é programador, acho que é só fazer o software e sair vendendo. E por muito tempo a gente fez o software e não vendia, mas a gente achava, pô, mas o que tá errado? O errado é que não tinha venda, não tinha ninguém para vender, né? Sim. Tem que Aí a sair para gente vender. isso, aí eu vi que foi, "Pô, alguém tem que vender. Aí eu falei, não sei se a gente chama alguém para vender. Aí só meio que resumindo, eu falei, eu preciso aprender a vender. Aí eu comecei a aprender a vender, eu comecei a participar de um projeto do Flávio Augusto, né, para vender curso de inglês, fiquei aproximadamente um ano. Eu falei, bom, Aham, agora, porque eu tinha um pouco de medo de ligar, né? sim. E lá a gente tinha que ligar, então é não atrás de não, é muito não, é basicamente ligação fria, é uma ligação morna. Aí que eu peguei a manha, assim, sabe? Aí eu falei, beleza, agora eu vou aplicar o que eu aprendi na minha empresa, né? Só que Aham, no nosso caso é meio que B2C, né? B2B, né? É sim. B2B. Apesar dos nossos clientes ele ser B2B o processo, mas nosso cliente tem um perfil mais de B2C, entendeu? Porque a gente Sim. tem muita facilidade de falar com o decisor final, entendeu? Uhum, Então é quase uma venda B2C.
E às vezes eu fico meio perdido no sentido que, será que eu estou fazendo a coisa certa? Porque é totalmente diferente, né? E como eu e meu sócio, a gente nunca teve experiência trabalhando em uma outra empresa, assim, muita coisa eu fico me questionando se eu estou fazendo certo, se é a melhor forma de fazer, Tá, entendeu? tu tem cadência de ligação já, assim, ó, tantas ligações por dia? Não, hoje o processo de venda está funcionando da seguinte forma. Esse ano, basicamente, né, que a gente começou a focar muito, deixar o produto um pouco de lado, né? Antes a gente pensava só em criar novas funcionalidades, né? Sim. Esse ano que a gente se tocou que a gente tem que deixar o produto de lado e começar a focar em vendas. Então, hoje, basicamente, a gente paga pelas campanhas no Instagram, né? Instagram e Facebook. Basicamente, Instagram mesmo, né? A pessoa vai para uma landing page, deixa os dados, aí cai os leads para a gente, aí eu pego e entro em contato. Aham. Entendeu? É assim que funciona. Tá, qual é o ticket médio do teu software? Ticket médio, hoje a gente já começou a comercializar ele a R$ 59,90. Aí depois a gente viu seus vídeos também, a gente viu que o ticket médio é muito baixo, assim, não dá muito futuro. Aí hoje a gente está batendo em R$ 79,90. A gente viu que tá mais difícil sair desse valor, de R$ 79,90 para ir para um R$ 89,90, entendeu? Mas no geral, pegar a média do nosso ticket médio tá R$ 63. Aham. Tá, eu tenho uma dúvida, então. Você falou que tem teu sócio, ele fica gerando lead ali. Então tem Isso. lead inbound entrando. Vocês hoje estão operando somente os leads inbound que está chegando? Ou vocês têm alguma operação fria como tu fazia lá no Ah, Foto tá. Augusto? Então, não tínhamos. Comecei basicamente essa semana a fazer outbound. Pegar a lista, sair no Google e sair ligando para os estabelecimentos. Comecei a fazer essa semana. Para ver como Tá, vai e aí ser. essa primeira ligação tu faz sem o nome do proprietário e já tenta avançar, encontrar quem é o decisor e já avança como pré-vendas. Tá conseguindo encontrar fácil, provavelmente porque uma barbearia não são muitos funcionários, não tem muitos, né? Não tem que subir muito degrau para chegar até o sócio, né? Isso. Até o dono ali, provavelmente. Isso, algumas eu já consigo falar direto com o sócio, com o dono, né? Quando liga, às vezes é ele mesmo que atende. Algumas é o gerente da barbearia, algumas eu não consigo, mas é fácil até encontrar quem é o dono. É um processo mais tranquilo. Não é aquele que empresa grande tem aquele monte de degrau, né? Até chegar no decisor, né? E como é que é segmentada essa conversa? Na primeira você já encontra ele com facilidade e já apresenta todo o projeto e tenta vender? Ou você explica, olha, nós encontramos essa dor aqui no mercado, sabemos que fidelizar cliente para o teu segmento é muito importante para que ele volte e você consiga ter uma certa recorrência em cima desse cliente. E aí tem esse tipo de conversa onde você mostra o que você encontrou para levar o teu produto para o mercado, teu serviço para o mercado e o porquê que ele deve sentar na mesma mesa que você para conversar sobre isso. E aí agenda uma reunião para eu te explicar melhor como é que funciona, ou faz tudo em uma ligação só? Então, como eu comecei no final da semana passada e essa semana, no caso do outbound, eu estou tendo um pouco de dificuldade de conseguir dividir esses passos, essas etapas, né? Porque às vezes, por exemplo, ontem mesmo eu liguei, a pessoa, não, estou disponível, pode falar. Aí meio que na mesma ligação eu já saí explicando, só que eu mesmo tive a percepção que não foi muito boa, porque eu já saí meio que falando do produto. Só que, por exemplo, nas ligações de inbound, né, que os leads que entram, deixam os dados para a gente entrar em contato, eu já consigo melhorar essa questão, eu já consigo trabalhar mais o spin selling, entendeu? Porque no caso aqui a gente não tem SDR, né? Então eu faço o trabalho de SDR e de closer, praticamente, né? Sim. Então a ideia no outbound é fazer isso que você falou, eu ligar, chamar a atenção do cliente para o nosso produto em relação ao estabelecimento dele. Se ele achar interessante, a gente agendar uma possível reunião, entendeu? Essa é a ideia. Mas às vezes a pessoa já quer saber lá na hora, entende? Entendi. E eu fico... Pode falar, desculpa. Dentro do ICP ali do teu, tu já definiu certinho qual é o porte da barbearia que tem mais sucesso, que tem mais fit com o teu trabalho? Sim, Essas novas, porque na verdade onde eu vou lá no barbeiro tem essa questão de fidelidade ali, você vai ganhando pontos e depois você desconta, né? Você pode ganhar desconto na fazer uma barba, cortar um cabelo, você pode tomar uma cerveja lá de acordo com a pontuação que você tem. Então eu acredito muito que faz sentido. Mas você identificou assim, para qualificar, eu te pergunto, né? Porque nessa primeira ligação, às vezes o cara não tem fit, e aí não vai fazer sentido nem eu avançar, né? Então entender quantos barbeiros tem, se ele enxerga essa demanda, se ele entende, né, que ele pode ser beneficiado com isso. Sim. A gente montou recentemente o nosso ICP,
entendeu? E, por exemplo, a gente viu que barbearias, que tem muita barbearia que tem 1 ou 2 funcionários, que é 2 barbeiros, né? A gente viu que nesse tipo de barbearia é mais difícil, porque às vezes o cara fica muito atolado, acaba esquecendo de utilizar o sistema, entendeu? Aí acaba rolando churn por conta disso. Pô, não tá dando tempo de eu utilizar, entendeu? Fica muito corrido. Então a gente começou a perceber que barbearias que tem uma equipe um pouco maior, que tem uma recepcionista que fica ali no caixa do computador, ou salão também, já faz mais sentido, entendeu? E a gente até consegue cobrar um ticket maior. Tá, hein, Ricardo, mas eu acho que tem um ponto antes de tudo isso. Que vocês estão tentando melhorar o discurso, né? Mas está faltando a quantidade de ligação, sabe? E daí, Leandro, como tu é um programador, tu faz um monte de coisas dentro da tua empresa, eu acho que tinha que ter assim, ó, 30, 50 ligações por dia sem parar. E eu não acho que tu vá fazer isso, porque tu tem um monte de coisa para fazer. Ou tu acha? Não, eu acho que eu acho que a gente tem que ter alguém para fazer isso também, né? Meu sócio, foi uma coisa que o meu sócio falou, mas eu não sei se a gente conseguiria financeiramente fazer isso agora, entende? Contratar alguém. R$ 800 por mês de um estagiário, tu conseguiria? Oi? R$ 800 por mês de um estagiário. R$800 sim, R$800 sim. De 800 a R$1.000, um estagiário, e tu colocar ele assim, ó, tu passa o dia inteiro ligando, e tu vai tentar achar que realmente é alguém que ligue o dia inteiro. E desses aí, o cara tem interesse, aí ele vai agendar para ti. Eu ia chegar nesse ponto também, Davidson. Até a minha pergunta para ver se você estava fazendo tudo na mesma ligação. Um dos pontos seria esse, porque hoje, como você tem outros interesses, e aí normalmente a gente prospectar e vender é algo que é doloroso, provavelmente você faça uma quantidade pequena no decorrer do dia prospectando, e aí como sente dor e é difícil, não roda, você acaba fazendo, quem sabe, em pouco volume. E se você contratasse um estagiário para gerar essa demanda, você só cumpriria a agenda. Porque qual que é o problema do pré-vendedor que prospecta? Ele tem trabalho o dia inteiro, ele não cumpre a agenda. É o tempo todo. Terminou um, eu vou prospectar outro. Isso ocupa muito tempo. Então, se tu tiver outras atividades, ou não vai existir as outras atividades, você não vai conseguir fazer, ou você vai deixar de prospectar. E aí quebra o ciclo. Outra coisa, passa uma sensação também para o cliente, esse processo separado, com mais credibilidade, entende? Fica mais desenhado na cabeça dele o avanço de que, tipo, poxa, eu vou receber alguma novidade na próxima ligação. E como já vem qualificado, né, já vem com algumas perguntas, que isso é interessante que a gente identifique, você consegue ter uma ligação menos voltada para a solução em si e um pouco mais para a estratégia do porquê que esse cara deveria ter isso. Qual é o problema? Não problema, mas qual é o dinheiro que ele deixa na mesa por não fidelizar o cliente dele e como ele vai ser beneficiado com isso, entende? Então, fica mais segmentado. Outra questão, tendo essa pessoa, você daí fica com a agenda, só vai cumprir as reuniões que tem agendado. Então, tecnicamente, quando não tem agenda, tu pode fazer outra atividade em si. E aí tu pode até organizar. Olha para o pré-vendedor teu, né, para esse estagiário. Eu só posso atender cliente de manhã. Agenda só de manhã. E tu, o resto, ou como tu quiser, né? E tu pode trabalhar em outras coisas sem problema, sem culpa. Né, em outras coisas, porque senão sempre fica aquela culpa, né? Cara, eu devia estar ligando, mas eu também devia estar programando, sabe? E daí tu tira essa responsabilidade das tuas costas. Segmenta teu dia por slots, ou seja, o teu pré-vendedor ele só pode agendar em horário redondo. Então, se agora é 10h30, 10h25, ele não pode agendar para as 10h30, ele só pode agendar para as 11h. Então, você tem a garantia que até as 11 horas você está liberado para fazer outra coisa, entende? Então, deu 10h05, olha, eu tenho 1 hora disponível aqui. Mas o cliente quer na hora. Não vai ter problema. Ele vai conseguir agendar, o cliente vai aceitar e vai ser feito. E assim, um dos grandes pontos para que a venda aconteça, não adianta, o Outbound não tem uma conversão gigantesca em lugar nenhum, não existe onde tem. Hoje quem faz isso assim, ó, a ponta de lança mesmo, um super resultado, converte 20% em reuniões. Imaginem quanto em venda, então. Para ter sucesso no Outbound, cara, cadência, liga, é o que a gente brinca aqui, nós temos coordenadores que eles tocam um bumbo, né? Eles ficam na ponta do barco lá, só fazendo, pessoal, vai lá, prospecta. É prospecção, não adianta. Então, quanto mais você fizer, mais redondo tiver essa máquina, vai sair resultado, e em breve, quem sabe até espaço daí para um closer, esse pré-vendedor subir para closer,
deixar só cuidando mais da parte de programação e quem sabe de olho ali no gado, né, para que ele engorde. E aí você monta a primeira célula, o primeiro squad, né, um pré-vendedor e um vendedor. Mas assim, tem que ter quantidade, tem que ter cadência, tem que girar todo dia. Ele vai prospectar 30 novos, montar uma cadência para que ele retorne para aqueles caras que não conseguiu falar com o proprietário. Outro ponto, você tem 2 pontos muito bons para o Outbound rodar. Primeiro, você tem um nicho já determinado que você sabe que o pessoal consome esse tipo de serviço. E outra coisa você tem facilidade de conseguir o decisor, sabe? Essa dificuldade de ter acesso ao decisor é algo que trava bastante e acaba demorando a conversão. E você tem um ticket que tecnicamente vale muito, como é que eu posso dizer? Não é uma decisão muito complexa, sabe? Não vai onerar muito o caixa do teu cliente. E aí um ponto que você pode colocar aí, voltando para o discurso, mas é só para dar umas pinceladas aqui para você lembrar depois, é muito mais fácil de validar o ROI, né? O retorno que ele vai ter sobre isso. Então, pagar R$ 79,00, e aí você pode trazer aquela estratégia de tornar o preço ridículo. R$ 79,00 são quantos reais por dia? R$ 3,00 por dia? Não dá R$ 3,00 por dia. E R$ 3,00 por dia para fidelizar toda a tua carteira de clientes, cara, isso é ridículo. É feio. Até falo, né? 2 pizzas e uma coca. Não, você não compra Coca-Cola mais por R$3,00, entendeu? Você provavelmente na barbearia ele tem um custo de papel higiênico maior do que R$3,00 por dia, entende? Você não vai usar esse gasto interno, mas ele gasta muito mais com, infinitos itens dentro da barbearia dele. E assim, a importância de fidelizar o cliente é muito grande, entende? Então, isso para discurso é interessante. Ah, legal. E assim, falando mais do papel do SDR, agora que eu estou fazendo isso, eu fico com um pouco de receio de, por exemplo, vamos supor que eu fosse SDR, teria que passar para alguém a ligação, né? Na hora, às vezes a pessoa quer saber na hora já tudo, entendeu? A informação. Às vezes a pessoa está disponível quando eu ligo, ela quer saber na hora. Eu fico de receio de não passar na hora e a pessoa achar ruim, tipo, não querer agendar, entendeu? A passagem de bastão é a hora da venda, né? Todo o pessoal fala assim, pré-vendedor não vende. Pré-vendedor, claro que pré-vendedor vende. Ele vende reuniões. Ele não está nem aí, bem de verdade, se o cliente vai comprar. Porque a responsabilidade dele não é encontrar compradores, e sim leads que se encaixem dentro do teu ICP e tenham interesse em conhecer mais. Então, assim, o que ele pode fazer para gerar credibilidade e o cara ter vontade de conversar com o próximo, ir para o próximo passo, é que ele vai conversar com um especialista que ele está preparado e tem expertise em alavancar o resultado de barbearias, entende? É essa sensação que ele tem. Poxa, você vai conversar com um especialista que sabe como fidelizar os teus clientes aí dentro. É esse tipo de... Então, ele vende o especialista, né? Não o vendedor, que o vendedor hoje em dia, o cara já entra na defesa e eu vou agradecer. Então, ele vende um especialista que, cara, meu especialista tem experiência, sabe como te ajudar a fidelizar esses clientes. Tá? Então, o próximo passo é conversar com ele. Faz muito sentido, pelo que eu entendi, a tua barbearia tem porte e tem essa necessidade de acordo com o que a gente conversou. Passagem de bastão, ou seja, tem que gerar uma curiosidade, tem que parecer interessante conversar com o próximo passo. Para você ter ideia, eu não acho que isso vai se encaixar no teu nível, por causa até mesmo do ticket de vocês, mas acontece em alguns casos onde o pré-vendedor ele compartilha o currículo do especialista, do vendedor. Cara, eu até vou te mandar por e-mail ali o currículo do meu especialista para você entender um pouco mais como ele realmente tem resultados e ele entende do teu. E aí vai lá no currículo dele, não é um currículo profissional, e sim mostra, 5 anos trabalhando com escala de empresas, especializado em... Já atendeu tantas barbearias pelo Brasil. E aí, tipo, cara, eu quero conversar com esse maluco aí. No mínimo, eu vou ter uma conversa muito interessante. Outro ponto, gatilho, que a gente utiliza também, já voltando para a ligação, claro, falar que assim, olha, se a ligação não fizer sentido nenhum, você pode desligar na cara do meu consultor. Cara, isso passa muita credibilidade, é realmente bater na mesa e dizer assim, eu tenho certeza que a ligação vai ser a conversa com ele vai ser muito interessante. Então, na passagem de bastão, isso ajuda bastante em questão de gerar credibilidade e despertar esse interesse, né, do AIDA. Sim, entendi. Isso que eu fico só pensando, né? Será que no momento da abordagem, o que eu posso fazer para gerar interesse, né? Porque às vezes eu vejo que muita gente, assim, quando fala em fidelização de clientes, a pessoa já acha que fideliza porque oferece um serviço de qualidade, né? Um bom atendimento. E aí, só que a gente sabe que não é só isso, né? Para o cliente fazer o cliente voltar no estabelecimento, né? Aí eu fico pensando, talvez se a gente tivesse outro tipo de abordagem, além de fidelizar,
algo para ajudar na captação, porque eu acho que chama mais atenção, né, num discurso de venda, entendeu? Então, Aí tu eu tem fico que pensando pensar, nisso fazer também. uma matriz de objeções, que seria pegar as principais objeções que os clientes dão, tá? Escrever ela numa planilha e pensar na melhor resposta possível para aquela objeção. Isso. Tu e teu sócio pensa em todas as objeções e responde aquelas objeções, treina a resposta, como que tu responderia aquilo ali, e isso vai te ajudar bastante. Até podemos compartilhar contigo duas matrizes, tá? Você pode montar uma matriz de qualificação, porque na própria qualificação o cliente já nota que ele está sendo pescado, só que ele deixa o corpo ir no anzol, porque ele sabe que, poxa, começou a fazer sentido, e uma matriz de objeção para vencer. Tu já estudou sobre AIDA? Sim, eu Atenção, sei. interesse, desejo e ação, Uhum. cara, ali é a grande sacada para prospecção, não adianta, entende? O início da conversa é onde você vai chamar a atenção do cara e mostrar que ó, eles realmente têm algo para agregar. Então, mostrar aquilo que eu falei lá no início, né? Poxa, olha, nós notamos, nós identificamos tal gap no mercado de barbearia e nós sabemos que tem esse desejo, por isso que eu quero conversar contigo. E aí depois você começa a mostrar, vencer esse pensamento do cara que, tipo, eu já faço, eu já fidelizo os meus clientes, tá, verdade, você consegue ter um resultado com isso. Mas que resultado a mais você poderia ter se fizesse uma nova estratégia? Não tem limite. Tudo que você possa fazer e que seja viável para fidelizar um cliente faz sentido, você não concorda? Então, esse tipo de desafiar o teu cliente a esse pensamento, você mostra que, tipo, poxa, realmente faz sentido eu ter uma conversa, entende? Entendi. Vocês acham que porta a porta também pode valer a pena? Vale a pena. Fisicamente. Não é escalável, mas né, acho que depende indo até o local, né? Funciona muito, até você conseguiria deixar quem ele ia conseguir enxergar muito mais ali na, eu não sei como é que funciona, como que ele vai ter acesso, como é que ele vê a tua solução lá dentro da barbearia dele. Uma questão só é bater o teu ticket, né? Tem que ver que LTV que ele tem, porque às vezes a gente tenta, tem um LTV muito longo, assim que realmente vale a pena, é grana o suficiente para pagar a operação, porque o cara não é, o ticket não é tão alto, mas o tempo acaba compensando, beleza, mas tem que tomar cuidado só para ver se Não, consegue validar, né? não é, como eu sempre falo, não é escalável, de repente não é algo para longo prazo, mas como tu está começando, é bom fazer, por mais que seja um pouco caro, faz na tua cidade, que daí não vai ser tão caro. Onde é que tu é, Uhum. Leandro? Sou de São Paulo. São Paulo. Mas, Leandro, assim, ó, quando eu conversava contigo pelo Instagram ali, tu vinha com bastante dúvida avançada até em relação às vendas. Mas eu acho É, que o problema não está no teu discurso, o problema é muito anterior. Tu lembra lá no curso que eu falo assim, ó, tu vai ter que ter tantos leads, desses tantos leads que tu tem, tu vai ter que tentar ter tanto de conversão para ter tanto de venda, sabe? Quando eu monto aquela planilha lá, então não tem como fugir, tá? Tudo isso que a gente está te falando aqui sobre como melhorar discurso, matriz de objeções, tudo isso é para depois. É o segundo passo, É o segundo passo. O primeiro passo é ligação enlouquecida, do jeito mais ineficiente possível. Só liga, mas por exemplo, esses teus medos, assim, cara, eu acho que a minha ligação não foi boa. Não importa, porque se tu tem um monte de leads, se tu tem um monte de reuniões que tu tá conversando, tu não fez essa reunião boa, a próxima tu vai ficar boa, a próxima. Então tu tem que fazer muito. Tu fez muita reunião, tu não tá nem aí para a reunião anterior não foi boa, tá? E daí com o tempo, naturalmente tu vai melhorando, daí tu já tem aquela cadência de ligações. Agora eu vou apertar a toalha mais ainda e a partir de agora eu vou melhorar o meu processo de vendas. Então eu acho que tu tá falhando nisso, tu tá pulando a etapa. E a é o que a primeira gente fala etapa é ligar. de pegar quilômetro rodado, né? Não adianta, o quilômetro rodado é realmente colocar para girar e fazer. Um ponto que você pode fazer para prospecção, já que você está montando lista na mão ainda, não tem ferramentas, porque hoje nós temos aí a Speedio, que pode te ajudar com questão de lead, Econodata, ou a própria Z-Leads consegue te entregar tanto o CRM quanto esses leads. É um investimento que numa dessas, se fosse você, estudaria, porque te entrega mastigado. Mas caso você não queira fazer esse investimento, você tem que segmentar teu dia e colocar metas religiosas para prospecção, bem como o Deus falou. Até tal hora eu preciso diariamente gerar tantos smart leads, não sei se tu entende o termo smart leads, né? Aquele lead que você
tem o nome da empresa, o telefone da empresa e qual que é o decisor lá dentro. Porque lembrando, prospectar sem saber o nome do decisor é fria, não se faz. Isso é o cold call lá, o 1.0. Se tu leu lá o Receita Previsível, sabe, né? É importante que você tenha o nome do decisor. Oi. Aproveitando que você está falando disso, a gente recentemente fez uma campanha de cold call, né? A gente já tinha feito uma, não tinha dado muito certo. Eu não sei se é nosso público que não vê muito e-mail, mas nessa específica que a gente fez, a gente não tinha o nome do decisor. Entendeu? Não sei se isso fez diferença também. Nossa, a taxa foi muito baixa, assim, sabe? Não, isso não adianta. Tem que ter, né, o nome do decisor para que você consiga não personalizar todos, mas ser pelo menos direcionado a alguém lá dentro, entende? Então, inicialmente, eu colocaria metas diariamente. Eu preciso gerar 20 novos Smart Leads. Eu vou ativar esses 20 novos Smart Leads numa cadência e depois eu vou dar cadência, ou seja, continuidade aos leads que eu já startei nos dias anteriores. Todos os dias isso. E realmente, como o Deilson falou, aqui a gente está falando, quando fala em pitch, em discurso, já é ajuste fino. Porque o mais importante, o primeiro passo, com toda certeza, é montar volume de ligações, é ter uma máquina girando. Depois você vai afiar a lâmina dela para ela cortar mais vezes. Primeiro você precisa ter ela funcionando. E assim, tem que ser religioso. Não sei se você já leu, mas você está lendo, então, algo que você pode, para leitura para você, é Prospecção Fanática. Lá ele vai falar muito sobre isso. E ele até dá uma criticada nisso que eu e você estávamos fazendo, que é ir diretamente ao afiar machado. Não, primeiro você precisa pegar uma lista e ligar, e colocar, e realmente pegar a experiência, quilômetros rodados. Ligue. Tem que ter, assim, religiosamente, todos os dias você vai ativar tantos leads e vai avançar eles. Tá, e tu sabe que isso é algo que recorrente entre as pessoas que eu converso e até entre alguns alunos meus. Não sei, eu acho que essa parte é muito doída. E daí o próprio empresário quer fazer, mas ao mesmo tempo, cara, como é que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer 50 ligações por dia? Eu tenho outras coisas para fazer. Então eles tentam pular essa parte e ir pro ajuste fino, tentar fazer outras coisas. E não vai funcionar sem essa parte. E foge. Eu já falei com alguns proprietários que realmente estavam empreendendo e entrando. Eles, é essa história aí, é o teu cenário. É o desenvolvedor que também vai começar a vender, é um founder ali fazendo as primeiras vendas. E, cara, prospectar realmente assim. Eu, particularmente, gosto de ter especialista. Sabe por quê? Não tem como fugir. Vai ficar claro se o cara não trabalhou, se ele não fez. Não tem arrego. Ele não tem outra atividade para fazer. Por isso que o investidor de uma pessoa para o investimento, de uma pessoa para prospectar muda muito o resultado, porque ele não tem como fugir. Ele vai ter que gerar smart leads e prospectar e colocar para girar. Porque, assim, a parte de alinhar pitch, ela é muito confortável, ela é muito divertida, sabe? Ela é interessante de fazer. Mas o pegar o telefone, ligar todos os dias e aplicar o mesmo discurso dezenas de vezes, centenas de vezes por dia, isso realmente... Putz, é louco, cara. A gente até brinca, né, que ele é o trabalho de presidiário, em certa forma. Entende? Fazer... O cara realmente tem que estar muito mal de possibilidades para querer chegar nesse ponto, entende? É isso daí. Caiu até a ligação. Não, tranquilo. Você estava falando do trabalho de presidiário, né? O trabalho presidiário, cara. Realmente, assim, colocar... e normalmente é o desafio, porque realmente é duro, entende? Então, se você conseguisse contratar, ou você... Acho que travou novamente. Ou teu sócio... Eu tô ouvindo. Tá, perdão, aqui, acho que talvez aqui que tá travando. Ou você ou teu sócio. Mas colocar uma meta que realmente assim, não faço mais nada enquanto eu não prospectar 20 novas oportunidades por dia. E aí você pode colocar uma cadência. É que se conecta muito rápido, 20 pode ser que seja até pouco, cara. Você disse que tem facilidade de conexão e isso é muito bom, muito bom. Você tem a faca e o queijo. Então, assim, eu acredito de verdade que no primeiro mês o resultado de colocar um estagiário já vai gerar resultado o suficiente para pagar ele no primeiro mês, se você conecta muito bem. Por quê? Ele vai conseguir gerar um volume que provavelmente você não vai conseguir atender, entende? Rápido ele vai afiar a faca a ponto de estar gerando negócio. E você só fica batendo pênalti. Só que, qual que é o grande problema?
Na verdade, é uma baita de uma solução. Você vai ter muito cliente para testar discurso e mesmo que você nem tente afiar o teu discurso, vai acontecer de ficar muito bom. Entende? Leandro, porque você vai fazer muita reunião. Não sei se tu vai fazer isso, se tu vai contratar um estagiário, se tu pensa isso, se tu tem algum problema em relação a isso, mas tu chegou a ver o vídeo de como contratar vendedores? Aquele que você falou que subiu ontem? Isso. Não, ainda não vi. Vou ver Recomendo hoje. que tu veja, se tu for seguir nosso conselho e contratar um estagiário, dá uma olhada, é uma maneira que tu vai ter mais assertividade na hora de contratar, tá? Não garanto que vá ser perfeito, né? Mas aquilo ali vai te ajudar um pouco a evitar, porque já acontece às vezes aqui a gente contrata, a pessoa parece muito boa, mas não é tão boa assim. Então, usando aquele frameworkzinho lá que a gente colocou lá, de repente fica muito mais fácil de tu identificar de saída se a pessoa vai ser boa ou não. Mas, Pode falar, Leandro. Pode falar. Não, segue. Não, no caso, não, a gente pensa sem contratar, tá? A gente pensa em querer replicar isso daí, né? Porque a gente sabe que é muita coisa, né, pra gente fazer. Né? A gente já faz muito já, né? Mas assim, quando for contratar, por exemplo, o primeiro estagiário para fazer ligação, você acha legal ele ficar fazendo outbound ou faz os dois, outbound, inbound? Não tem os dois, pode fazer os dois. Faz os dois, exatamente. O ideal, eu particularmente gosto de sempre especialistas, porque você não consegue se esconder. Lembre-se, em um lead inbound e um lead outbound, uma prospecção, eu vou ligar 10 vezes para o lead inbound que não me atende e não vou ligar nenhuma para um lead de prospecção. Por quê? Porque eu sei que lá é duro, então eu vou ficar aqui no confortável. Então tem que ter um acompanhamento, mas ele pode fazer os dois. Né? Entendi. Outra coisa assim, da contratação, poxa, o primeiro aí, você tá... Ser o primeiro da máquina comercial é uma baita de uma experiência, é uma super oportunidade. Então é fácil de vender essa primeira vaga aí para um estagiário, então dá para pegar gente boa. E tu pode prometer para ele assim, ó, tu começa como estágio, tu não paga nem comissão para ele, e tu diz assim para ele, cara, eu tô começando essa operação aqui, eu acho que vai dar certo, me ajuda com isso daqui, em tanto tempo, dando certo, a gente chegando nessa meta de vendas, digamos, né? Eu ter contrato na carteira. Porque vai valer a pena para ti tu contratar na carteira. Se o cara é bom, tá dando dinheiro, tu não vai ter receio em contratar ele porque tá dando certo. E como tu tá trabalhando com SaaS, tu vai ter uma receita recorrente do que ele já foi vendido no passado, tu vai ter dinheiro para contratar ele na carteira. Então fica bom para todo mundo. Ele tá aprendendo contigo, aprendendo uma profissão nova ali contigo e é bom para todo mundo. O problema é se tu tem o dinheiro ali, tu tem a disponibilidade de procurar alguém e contratar uma pessoa ali para começar nesse processo de agendamento. E assim, ó, é duro, cara, é difícil até para todo mundo é difícil, mas tem que ter vontade e continuidade. Consistência. Tem que ter consistência. Se fosse fácil, cara, tava todo pega um cara com que tu consiga sentir um pouco que ele é empreendedor, entende? E aí coloca a ideia assim, olha, nós queremos escalar. A ideia disso aqui não é ficar desse tamanho. É estourar e dominar o Brasil inteiro nesse segmento, entende? E aí, poxa, ele vai brilhar os olhos. Mas tu, Leandro, caso não queira contratar, ou por enquanto você ainda quer fazer isso sozinho, faz um desafio para ti mesmo, porque afinal, teu proprietário, tu tem que fazer isso acontecer, tá? Assim, ó, todos os dias de manhã, eu faço tantas prospecções. Eu só prospecto de manhã e o meu objetivo é encher a minha agenda na parte da tarde. Faz isso por um mês, tenta abandonar outras coisas se houver a possibilidade. Ou caso não, você fecha a tua agenda, ó, tal horário eu vou fazer isso. Mas assim, coloca como uma meta diária, acorda de manhã, faquinha nos dentes. O meu objetivo de manhã é não parar até... Pode ser uma meta, eu vou fazer 3 reuniões todos os dias na parte da tarde. Assim, ó, entenda, eu não tenho... E aí você pode usar isso até lá na tua ligação. Não, de manhã a nossa agenda já está cheia, ou a minha agenda já está cheia para reuniões, mas amanhã à tarde. Teu objetivo, coloca como meta e planilha de uma forma que você consiga ver como está indo teu desempenho. De manhã, das 9, das 8 a meio-dia, eu prospecto e o meu objetivo é fazer 3, 4, 5 reuniões à tarde. Todos os dias, isso. Coloca uma meta, assim, um desafio. Eu vou fazer isso durante um mês sem parar. O resultado final disso, cara, não tem como. Vai ser absurdo com toda a certeza. Tanto em questão de conhecimento, quanto em questão de resultado, de desenho de processo. Você vai entender muita coisa que você ainda não consegue enxergar. Só que tem que ser religioso, assim, ó, número. Eu prospecto
eu demoro tanto tempo para prospectar um cliente, então eu vou prospectar 20, 30, 40, 50 por dia, e o meu objetivo é encher a minha agenda à tarde. À tarde eu não prospecto. Isso tu não vai se matar, tu não vai matar a tua cabeça ali de estar fazendo os 2 processos, vai conseguir já segmentar para ver como que fica essa questão de um agendamento minha realizada. Não fica com medo de, mas eu vou agendar para mim mesmo. Exatamente. Tá ali no discurso, na passagem de bastão, você pode explicar, falando, olha, o próximo passo é fazer isso aqui e eu quero agendar um horário para que a gente possa parar tranquilamente para fazer. E aí explica que o motivo de ter uma reunião separada é para que nós consigamos parar um tempo, 1 hora, só para falar sobre isso. Entende? Ele vai entender. Volume, prospecta, coloca na cabeça, eu vou 30 barbearias por dia, de manhã eu vou ligar para 30 no mínimo, e o meu objetivo é encher a minha agenda à tarde. Depois que tu tem isso, tu vai contratar uma pessoa sabendo e mostrando para ela, olha só como é que funciona. Eu conheço pessoas que fizeram nesse formato e eles faziam porta a porta, tinham essa meta inicial, os founders visitavam, tinham uma meta diariamente de visitar tantos médicos por dia. Depois, quando eles montaram a máquina, eles tiveram resultado, validaram a operação e quando tiveram a primeira contratação, eles já tinham números para mostrar como é que funcionava o processo. Bingo, já era. É só replicar isso para sempre. Só você vai substituir. Bom, agora eu não prospecto mais de manhã. Eu coloco um pré-vendedor para fazer. Daqui a pouco o teu pré-vendedor ele vai prospectar de manhã e de tarde. Você já não vai dar conta de fazer as reuniões ou você vai estar com a tua agenda cheia. E aí começa aquele problema maravilhoso, cara. Você não sabe, mas você está caçando um problema que é ter um pré-vendedor que agenda tanta reunião ou ter uma máquina que gera tanta reunião que está faltando o vendedor. E aí, olha só, tu começa a promover gente e aí começa a ter mais 2 vendedores com a agenda cheia. Outra, depois que tu validou a primeira célula, ou seja, eu sei que com um pré-vendedor ele gera a demanda suficiente para gerar tantas reuniões para alimentar um vendedor, até para ir atrás de dinheiro ou para que você realmente fique seguro em fazer o investimento de escalar essa operação. Porque se você consegue, você sabe perfeitamente para quem você quer ligar e eles te atendem com facilidade, você não fica na demanda de esperar o marketing gerar lead. Cara, quantas barbearias tem no Brasil? É só jogar lead na cabeça do teu pré-vendedor, entende? Então é um problema bom pra caramba para gerar. Entendi. Essa é a tua meta de vida. Mas tem que ser muito sanguinário mesmo. Assim, eu não faço mais nada a não ser isso. No meu dia, ele não termina, eu não termino feliz se eu não fizer isso. Isso vai acabar com outro problema teu, Leandro. Problema de preço, que tu disse que se ultrapassa tanto de valor ali, tu não consegue vender. Mas se tu tem, digamos, 4 reuniões por dia para conversar, tu vai poder testar valores. Tu não vai ter medo de testar valores. E daí, de repente, tu vai tentando o teto. Entendeu? Isso vai facilitar várias coisas na tua vida. Uhum. Tá. E no caso do, por exemplo, 2 dúvidas, né? Se eu tenho um SDR, aí beleza, ele vai contratar a pessoa, ele vai ligar só para agendar, certo? E no caso, mas se for eu fazendo isso, eu meio que sou o SDR e o vendedor, né? O closer, né? Você acha que faz sentido já na mesma ligação eu já tentar converter, fazer a venda? Ou você acha que eu posso tentar ajudar a agendar para outro momento? Qual que você acha que seria melhor abordar? Eu não apresentaria no mesmo momento. Eu criaria esse ápice de tipo assim, cara, eu quero parar com você, porque ele pensa como é. Olha o lado do cara lá. Tava cortando cabelo. Ou tava lá sentado olhando os barbeiros dele lá, tá? Aí você ligou. Do nada, prospecta o cara, entra numa conversa, tenta avançar tudo, vai falar sobre o produto, sobre... Entende? Então, eu faria segmentado. Uma, porque você já vai testar o processo redondinho. E outra olha, eu quero agendar, então, eu gero todo aquele AIDA, interesse, desejação. Não, eu quero conhecer. A ação é o quê? É uma reunião onde eu e você, nós vamos parar para conversar sobre isso. Entende? E aí, à tarde, não vai quebrar a tua prospecção. Porque senão, olha só, você está fazendo ligação, conecta com faz uma demonstração, aí já não vai prospectar outro. E lembre-se, nesse formato, vai validar muito a questão de continuidade, consistência. Não, eu não paro, eu não faço outra coisa, eu não faço reunião enquanto não prospectar e não falar com 30 proprietários de barbearia de manhã. Entende? Então, e assim, no discurso, facilmente você vai convencer o cara. O Ricardo, olha só, me dá a oportunidade, eu quero sentar com você meia horinha hoje à tarde para eu te explicar como que a gente faz isso, como que eu posso te ajudar a fidelizar, conversar um pouco mais sobre estratégia e até tu me conta um pouco mais sobre a tua barbearia, que eu fiquei curioso e eu quero conhecer questão de
teus processos, como é que funciona aí dentro hoje? Ou como que você fideliza? Agenda uma reunião para a parte da tarde, e aí nós vamos ligar, você vai ligar, e aí assim, para bater realmente discurso. Aí venda, sabe? É mostrar a tua capacidade de solução ou como que você vai gerar valor para ele. Entende? Eu faria segmentado. Então, mesmo se a pessoa falar, não, você não quer falar agora, tô tranquilo aqui, porque isso acontece muito que você falou. Às vezes a pessoa tá lá, pô, depois a gente se fala que chegou um cliente aqui, né? E tá certo, né? O cara tem que parar para atender o cliente, né? Isso acontece muito, né? É uma objeção dele. Sabe? E aí você pode falar, quem é o profissional aqui que entende o porquê que a ligação tem que ser feita à tarde? É você, entende? Ele não entende, na cabeça dele, vamos falar agora aqui então. Mas à tarde ele pode não conseguir, reagenda a reunião. É assim que vai acontecer quando tiver uma máquina redonda, entende? Eu faria assim, exatamente para conseguir bater a meta de prospecção diária. Falando, olha, eu prefiro que a gente converse à tarde, até mesmo para que a gente sente tranquilamente e fale somente sobre isso. Pode ser, até para questão de curiosidade, ele vai participar. Entendi. Tá. Outra questão que pode ajudar muito nisso, olha só, se você fizer uma qualificação muito boa, se você conseguir entender assim, tipo, quais tipos de pergunta que eu consigo entender, qual a melhor proposta para fazer para ele, você pode trazer a desculpa de que, não, olha, eu quero montar algo para te apresentar à tarde que se enquadre para esse número de clientes que você tem ou para esse tipo de processo. Claro que você vai ter que entender que tipo de qualificação que é. Então, olha, não, eu quero montar algo especial para te apresentar à tarde. Então, às 3 horas a gente retorna, pode ser? Entende? Então, tem algo, uma proposta, algo especial que você quer trazer para ele. Por isso que nós faríamos em horário separado. Eu faria assim, eu testaria nesse primeiro momento. Não, assim. Beleza, faz sentido. E eu tentaria, de repente, até fazer por Google Meet. A primeira em ligação e depois tu diz, não, tu faz por Google Meet. Se ele conseguir, se tu não conseguir, não tem problema, tá? Mas tu tenta trazer pro Google Meet, porque olhar o rosto, conversar cara a cara, dá um impacto muito grande. Então, e também já é uma desculpa, tá? Pra reunião em 2. Ainda mais para você que não vende, você vende para um cara que ele tem contato direto com o cliente, ele gosta dessa questão, pô, Barber é o cara que gosta de trocar ideia, ele fica fazendo o trabalho dele e conversando, então ele vai gostar muito de ver um rosto. Você vai ser. E você acha que eu dou essa opção para o cliente? Ok, para mim não tem problema nenhum fazer via videochamada, que nem a gente está fazendo aqui. Mas você acha que eu dou a opção para a pessoa, se ela quer videochamada ou ligação? Dá opção, mas tenta trazer. E, se possível, sabe o que tu faz também? Grava. Se daí tu grava e depois, no futuro, quando tu quiser fazer os ajustes finos do teu próprio discurso, tu tem agora o conteúdo para olhar, mostrar pro teu sócio, discutir com o teu sócio sobre o que tu poderia melhorar. Sim. Inclusive, essa semana passada, a gente fez uma entrevista com o CRM que a gente estava pesquisando. O cara fez videochamada e gravou a videochamada também. E assim, da opção... Não é assim que funciona. Você primeiro é totalmente tendencioso. O que é melhor para você é fazer por videochamada, porque você sabe que você vai ganhar poder na negociação e na conversa. Entende? Essa parte de ver rosto, a gente realmente é para alimentar a necessidade dele de ver um rosto na negociação, mas é para gerar benefício para você. É você que ganhou o poder na conversa. Então, olha, eu vou te mandar o link para a gente poder fazer... mas eu não posso porque eu não tenho computador aqui na empresa, não sei o quê. Não, beleza. Então, eu te ligo por telefone mesmo. Pode ser esse mesmo telefone e tal horário? Aí, ok. Primeiro, não tem opção. Objeção, aí eu trago uma opção. Para que você guie o máximo possível. Entendi. Beleza. Cara, tem mais algumas dúvidas aqui, se vocês puderem responder. Pode falar. Tá. Cara, não sei se acontece com você, muita gente às vezes não quer, eu acredito que eu consigo converter melhor na ligação, falando com a pessoa, entendeu? Mas às vezes tem muita gente que só quer o WhatsApp, cara, tem uma dificuldade de atender telefone, aí tem que chamar no WhatsApp. Você acha que faz sentido a venda toda ser por WhatsApp, tentar fazer a venda toda por WhatsApp? Você acha que em determinado momento eu tenho que trazer a pessoa para conversar com ela, entendeu? Trazer para ligação, sempre, porque assim, cara, negociar por WhatsApp é uma bronca, porque por escrito todo mundo é grandão, é machão, é corajoso, entende? Então, assim, tu não consegue fazer montanha-russa, tu não consegue passar emoção, é difícil pra caramba vender por escrito, entende? Então, a qualificação, o agendamento aqui, a gente faz muito por WhatsApp. Cara, funciona. É incrível como nos últimos anos mudou. Não funcionava o WhatsApp, não funcionava antes, era uma conversa que demorava 2 horas. Hoje o pessoal está muito acostumado a comprar pelo WhatsApp. Então a conversa está muito curta. O agendamento pode ser feito, mas assim, poxa,
pedir, sabe? A gente tem muita dificuldade, não consegue algumas coisas porque não sabe pedir. Pede para o cara a oportunidade. Fulano, olha só, a partir de agora, eu realmente gostaria de te pedir a oportunidade de 5 minutos, de 10 minutos da tua atenção, eu te ligo só para a gente poder validar últimos pontos, ou essa última conversa, ou o próximo passo eu gostaria de fazer com você por telefone, eu vou te ligar, é uma conversa muito rápida. Como você já viu, ou como você mesmo me disse, você passa por esse desafio. Então eu quero te apresentar agora de uma forma um pouco mais dinâmica, até mesmo para não ocupar muito teu tempo. Sabe, eu guiaria a parte do vendedor para a ligação. Pede a oportunidade para o cara. Alguns não vão, não tem possibilidade, vai reagendar. Ou quem sabe você fica caçando o melhor horário, mas faz por telefone. Sabe, fica muito quadrado. Dá para fazer, mas o resultado, além de lento, poxa, não fica algo muito encaixado. A venda eu faria por telefone, sim. Entendi. Só se for no último caso, a pessoa realmente não quiser, você acha que eu devo desistir da venda? Não, desistir não existe, mas tu vai ver que vai ficar bem quadrado de fazer. Mas dá para dar continuidade por ali, sim. Caso não sei se você tem trial hoje, você consegue avançar com toda certeza, mas vai demorar muito e você vai perder muito. Do vídeo e do telefone, ainda mais do vídeo, mas do telefone também vai perder força. Esse negócio do trial aí, só para falar para vocês, a gente tinha 30 dias, depois a gente mudou para 15 dias, hoje a gente tem 7 dias de trial. E a gente sempre fazia o onboard antes da venda. Aí depois que a gente começou a seguir o Davidson, né, tal, agora a gente só faz onboard depois da venda. E às vezes a pessoa nem precisa dos 7 dias. Você vê, né? Como... Não precisa muito. O número de dias ali não importa tanto. Tem que compartilhar imediatamente com o cara, então eu acho que você pode, com informações, compartilhar, você pode compartilhar, é aquela história, quanto mais tu vende, porque tu pode compartilhar cases de outros clientes teus que estão tendo sucesso, que conseguiram fidelizar, compartilha esse tipo de informações para ir na ligação, mas assim, demonstração de ferramenta, onboarding, implementação, qualquer coisa, é moeda de troca, entende? Então, se tu dá para todo mundo esse tipo de coisa, você perde, você fica investindo, é aquela história, você gasta vela boa com defunto ruim, entende? Então, assim, você tenta fazer, assim, ter uma validação, fez sentido, cara, então o que está faltando? Eu gostaria de conhecer um pouco mais, testar, ver se vai funcionar com os meus clientes, vai rodar aqui dentro da empresa. Aí eu largo pro cara, não, olha só, vamos deixar redondinho, vamos configurar aqui para você rodar então certinho. Porque se, eu não sei como é que funciona a tua ferramenta, mas se ele tem que configurar configurar alguma coisa, se ele fizer sozinho, lembre-se que ele está entrando numa casa escura. Então, se ele quer testar, ele gostou da ideia e quer ver como é que funciona, ajuda ele a fazer isso, porque daí, beleza, nós estamos investindo uma vela boa, mas é um defunto bom ali, digamos assim. Então, vai gerar... Tem cara que vai gerar um negócio aqui, entende? Aí eu investiria, mas uma moeda de troca, entende? O bom da gente é que quando o cliente da barbearia, ele começa a gostar da ferramenta, entendeu? Sim. Aí o cliente tem mais dificuldade de, vou deixar os clientes na mão, entendeu? Sim, mas é que antigamente eu levava a máquina de lavar roupa e deixava na casa da pessoa, aí a mulher lavava a roupa na máquina, na mão, quando vinha para tirar a máquina, não, pera um pouquinho, leva meu marido, leva uma desses meninos e leva uma criança embora, mas a máquina tu deixa aqui. É verdade. Tá validado, entende? Porque lembre-se, se o objetivo é cumprir ROI, mostrar pro cara que, tipo, o investimento aqui é R$3 por dia e tu fideliza o cara que vai gastar R$50 todos os meses, todos os teus clientes, tem que ser burro para não deixar rodar a operação. E é isso que tu quer mostrar para ele. Cara, você não consegue me dar um argumento pelo qual você não deve comprar a minha solução. Entende? Não tem como. Valida. Me dá uma resposta real aí do porquê que você não deve comprar. Não tem, entende? Tá vendido. Bom, beleza. Valeu. Cara, sobre esse lance do SDR, você falou contratar, eu fazer esse papel por enquanto. Aí eu não sei, queria saber a opinião de vocês, não sei se meu ego tá inflado, assim, mas o que eu penso, né? Eu queria fazer muito isso para pegar bastante experiência para ser mais fácil na hora de contratar, entendeu? Saber conversar com a pessoa que eu estou contratando. Eu contrataria de uma vez. Se tu tem dinheiro, eu contrataria. Sabe por quê? Tu é o dono da empresa. Tu não tem que ficar bom em vendas. Tu tem que ficar bom em contratação. Porque tu não quer crescer tua empresa, não quer ganhar dinheiro. O teu objetivo é ficar bom em contratação, em olhar o trabalho dos outros, em corrigir o trabalho dos outros, tá? E, cara, assim, eu acho que a minha empresa não teria crescido se eu fosse bom em vendas. Sabia? Porque chegaria num ponto
e eu conheço gente de SaaS que é assim, eles são excelentes em vendas. E daí o que acontece? Tudo eles querem passar por eles. Eles não sabem delegar. Por quê? Porque eles são bons em vendas, eles têm medo de... Cara, se eu entregar para esse cara aqui, de repente ele não vai vender. Eu, como era ruim em vendas, eu tive que aprender a criar processos, a contratar pessoas, sabe? O Ricardo entrou aqui na empresa como estagiário de vendas. Hoje ele é meu sócio. Ele é bom em vendas, eu não. Né? Então, e depois com o tempo eu vi, cara, tem gente melhor que pode gerenciar o processo de vendas, e daí eu trouxe o Ricardo como gerente e depois como sócio. Então, tu como pessoa ali, tu não tem que ser o melhor em vendas dentro da empresa. Tu tem que ser o cara que vai montar a estrutura da empresa e fazer coisas para ganhar dinheiro. E você vai aprender junto com ele. E tem essa questão, né, o sócio que é o vendedor principal da empresa, tá, mas quem é que está dirigindo? Estão todos sentados aqui, quem é que está com o volante na mão, né? Não tem ninguém. Outra questão, sobre aprender, vai aprender. Você vai aprender muito ouvindo as ligações do teu time. Ele vai continuar aprendendo sem problema algum. Por isso que eu disse assim, contrata um cara que tem aquela pegada empreendedora e explica para ele, olha, eu estou montando o processo e eu quero alguém que venha para aprender junto comigo. Bom, tá, ele vai trocar muita ideia. Entender, né? Isso ele vai está no segundo passo. Exatamente. Outra coisa o que falta, Leandro, para começar a escalar a empresa? Entende? O que falta, cara? Tem um produto, tem um segmento, já tem um CP bem desenhadinho, tem lead a rodo no mercado, tu pode ir fazer manualmente, gerar essas listas, mas quem sabe também um investimento pequeno em algumas ferramentas ele vai acelerar esse teu processo a ponto de não conseguir fazer todas as reuniões que tem para ser feita. Então, assim, é escalar. Mas, lembrando, o teu principal desafio, isso é uma decisão que tu tem que tomar, mas o teu principal desafio hoje é prospectar com volume, cadência pré-determinada, é meta de prospecção, não é vender. Tu acha que é vender, não é vender, não é gerar reuniões. Esse problema, esse desafio, você só vai ter depois que estiver gerando um volume de reuniões padrão. Tu vai gerar, digamos, o volume de reuniões, vai ficar 2 semanas e tu ligou enlouquecido, fez um monte de agenda e de repente não vendeu nada. Porque não é mágica. Ele vai começar a fechar na terceira, na quarta semana, de repente. Claro, depende do teu produto, quão rápido é teu produto. Mas às vezes tu vai ficar um tempo sem venda nenhuma, mas só prospectando e vai explodir as vendas no final. E a gente tem exemplo aqui, às vezes eu estou preocupado com as vendas aqui na empresa, tá? E começa a pipocar as vendas na penúltima ou na última semana e explode as vendas, porque tem toda aquela cadência, tem todo aquele processo inicial. O ciclo de vendas, né? É o ciclo de vendas. Entendi. Aí no outbound sobreviver ao ciclo de vendas é importante porque tu tá ali prospectando, fazendo um trabalho duro pra caramba e não tá saindo vendas, aquilo ali é perfeito para te decepcionar, para te frustrar com a operação. Mas é verdade, só tá vivendo o processo. Entende? Tu prospectou hoje o cara vai comprar hoje? Provavelmente não. Pode ser que aconteça, teu ciclo seja muito curto. Mas normalmente, poxa, é uma venda complexa. Tu falou ali, não, é B2C, é quase B2C. Cara, é B2B. Sabe por quê? Porque ele tem que validar isso para adquirir, diferente do que um tênis que ele deixa lá no armário se for ruim, entende? A validação dele é para uma empresa, é um processo, é um ticket que ele vai ter que pagar mensalmente, é a responsabilidade de comprar algo que vai ter que ser validado, às vezes, com um sócio da barbearia, entende? É algo que realmente meus clientes vão utilizar ou vou só queimar a caixa. Então, assim, essa parte complexa demora, às vezes, um tempo para essa tomada de decisão e você vai ter que sobreviver. Por isso que tem que ter consistência. Entendi. Então, é questão mais de agora ter volume mesmo, né? Prospectar, porque isso vai te dar experiência, isso vai validar pitch, isso vai validar teu ICP se realmente é esse, vai validar ticket, vai validar toda a tua operação. Vai tomar pau pra caramba, vai ter alguns momentos em que tu vai achar assim, quem sabe, que puta merda, tem alguma coisa errada que não tá saindo vendas, mas pelo menos você está oxigenando o teu processo comercial. A tua empresa passou a ser uma empresa de verdade, entende? Uhum. Entendi, legal. Bem legal. Mais alguma dúvida, Leandro? Tenho, sobre... Acho que foi uma coisa que eu mandei para você também, Davis, que você falou que eu pergunto bastante. Como eu vim de uma experiência que eu vendia direto para B2C, às vezes a gente tinha que fechar na hora por telefone. Se não fechasse na hora, esquecia aquele lead, já era.
partir para o próximo. E no caso, como é B2B, né, a gente sabe que tem um processo, né? Então, às vezes a pessoa precisa falar com o sócio, e eu compreendo isso. Então, às vezes acontece muito a pessoa, vou pensar, e depois sempre volta com uma negativa, né, como resposta. Aí eu não sei se eu tô pecando em alguma coisa, se tem que ser mais incisivo, ou se é normal isso daí, a pessoa fala que vai pensar. Vocês vendem pela empresa também, né? Vai pensar, tá procrastinando? Tem dois pontos aqui. Uma que você pode fazer, um gatilho que ajuda bastante não, eu vou pensar aqui. Você pode vir com a seguinte resposta. Fulano, olha, normalmente, quando o meu cliente diz que vai pensar, ou eu não consegui mostrar valor para ele, entende? Ou não fez sentido a ferramenta, a solução, acho que não é para você. Eu não fui claro na minha apresentação, ficou alguma dúvida. Ou o ticket, ou você achou que não vale o investimento, você achou problema financeiro, quem sabe, e aí ele vai ter que te dar uma resposta. E aí provavelmente ele te traga uma real objeção, entende? Não vai pensar, cara, que na verdade, assim, eu acho que não é momento para minha empresa, eu achei o ticket é um investimento que eu vou ter que fazer, que hoje é um custo que eu não tenho, e aí você traz ele de volta para a conversa. Sócio. Exatamente. E daí tu fala com o sócio. Tu fala com o sócio. Não é momento, eu acho que eu vou deixar mais daqui 2 meses. Me liga em janeiro. Tá, em janeiro, mas o que vai mudar daqui até janeiro que em janeiro vai dar certo e agora a gente não está preparado? Aí tu vai ver que o cara está só procrastinando a decisão, entende? E aí ele vai, o que vai mudar? E caraca, eu não tô preparado para responder o que vai mudar, porque não vai mudar nada, entende? Apenas eu estou jogando para frente. E o que vai mudar? Não é que vai mudar, não sei o que. E aí eles vão te trazer o real problema aqui. Achei caro, ou olha, não fez muito sentido para mim, falei com o meu sócio e ele achou que não é momento de investir, poxa, e aí você volta a trazer o ROI, né, e validar de novo tudo. Trouxe ele para a conversa, só que agora você sabe qual é o real inimigo que você está lutando, entende? Então essa é uma das formas de lutar. Beleza. Tá, só tenho mais 3 perguntas, mas é bem rápido, tá? Referente à tentativa, eu dei uma lida no MeTime lá no blog, os caras falaram que 7 tentativas até desistir do lead. Às vezes eu fico nessa dúvida, se eu estou tentando pouco ou estou tentando muito, perdendo tempo com a pessoa. Se tem algum padrão assim, tentativas para falar com o lead, que às vezes o lead não responde mais, não atende mais, some, sabe? Você pode montar uma cadência e ir testando ela. Uma coisa que nós identificamos aqui na empresa foi que depois do 5º dia não tinha nenhuma conexão e avanço de reuniões. Então nós reduzimos a nossa cadência para 5 dias e pau na máquina no primeiro contato. Outra questão é o seguinte, cara, como é outbound e tem lead a varrer, você pode retornar nesse lead no futuro, entende? Talvez você não precise colocar uma cadência muito longa, entende? Poxa, hoje, o tamanho do teu mercado, a quantidade de lead que você pode ligar, às vezes ficar investindo muito tempo em um lead ali, sendo que, poxa, tem muito mais lead, ainda mais nesse início teu, eu não me preocuparia muito com isso. Claro que eu colocaria pelo menos uns 3 touch points ali, umas 3 tentativas de ligação, uns 3 dias diferentes. Uhum. Tirou isso, cara, forte abraço, vou para o próximo lead, vou para a próxima oportunidade. A não ser que esteja conectando e o cara diga assim, não, olha só, é que ele está cortando agora e ele não consegue te atender. Tá, aí pede um horário e aí faz, né? Nesse momento teve conexão. Mas para conectar, eu faria ali 3 tentativas em horários diferentes. Você, se vai ligar só de manhã, vai ligar só de manhã. Uhum. Mas senão eu faria ali uns 3 dias diferentes. Acho que e-mail, duvido que esses caras de barbearia vão responder. Então é ligação mesmo. Quem sabe o WhatsApp também, o WhatsApp deve funcionar pra caramba. Ou de Zap, né? O WhatsApp funciona, cara. Mas lembre-se, leve para uma reunião por telefone, uma ligação. Hein, Leandro, tu tem que pensar que tu e teu pré-vendedor são propagandeadores da tua empresa. Por exemplo, aqui na nossa empresa, a gente praticamente já ligou para todos os contadores do Brasil. Não quer dizer que todo mundo atendeu, não quer dizer que todo mundo deu atenção para nós, mas a gente já ligou para todos os contadores do Brasil, né? E agora a gente já está fazendo outra volta. Ligaremos de novo. E ligaremos de novo. Só que o cara que... E daí o que acontece? O cara que não deu bola pra gente ano passado, ele vai dar bola pra gente agora. E acontece. E ele lembra, ficou com aquilo na cabeça, não deu mais atenção, mas a marca do gestor já ficou na cabeça dele. Quando a gente liga de novo é mais forte. E assim vai. E tem um ponto, eu tenho que ser claro numa questão aqui. Outbound é uma questão, você tem volume de leads e você não tem um compromisso pré-agendado com esse cara, você está tentando conectar com ele.
Então, ali você pode seguir rodando a tua lista e depois você volta para esses leads e vai rodar de novo, entende? Inbound é diferente. Inbound, a tua cadência tem que ser mais longa. O cara que vem atrás de você tem que a todo custo tentar conectar com ele. É diferente. Aí a cadência pode ser mais longa, entende? E inbound, tu vai ligar nos primeiros 5 minutos. O cara se cadastrou... Isso. A gente tenta fazer essa regra de 5 minutos mesmo. É incrível a mudança. E outra coisa, no primeiro dia, amassa ele. 5 minutos não conectou, meia hora uma ligação, daqui 2 horas de novo, cara, tenta ligar pelo menos 2, 3 vezes pro cara do inbound. Entende? Porque é muito difícil de gerar, tem que entender que aquilo ali é ouro, aquilo ali é custo, é caixa sendo queimada imediatamente. Então, e outra, depois do primeiro dia, depois das primeiras 24 horas, cara, a chance de conexão é muito menor, entende? O resultado de vendas dizem que é 300% menor o volume de vendas, entende? Então, passou 24 horas, perdeu muito poder, esfriou muito o lead. Então, a cadência é diferente. Para outbound, você tem a chance de ligar para ele no futuro. Ligar hoje e ligar daqui uma semana para esse barbeiro é a mesma coisa no outbound. No inbound, não. No inbound, eu preciso conectar com ele. Entendi. Não, beleza. Show. E sobre CRM, assim, a gente não usa nenhum CRM hoje. A gente usa, não sei se vocês conhecem, chamado Airtable, né? É como se fosse um Trello. Né? De arrastar o Kanbanzinho lá. Faz diferença ter um CRM agora, tipo um Pipe Drive da vida? Eu recomendaria, porque tem gratuito na internet, né? O Airtable eu já ouvi falar, não usei, mas eu recomendaria um CRM, porque lá tu vai poder informar coisas como, por exemplo, por que aquele lead foi descartado, tu vai ter informações do futuro, sabe? Não sei se o Airtable tem como configurar isso, mas assim, ó, o CRM já tem configurações para... No futuro tu vai querer usar um software de automação de marketing que já conecta no CRM, de repente um LRM. Então eu já iria me acostumando. E tem, assim, eu coloco no Google ali, tem um monte de CRM gratuito na internet. E tem alguns, como o Azelides é um deles, não é uma ferramenta muito redonda, tá? Já tem alguma, não é um pipe drive da vida, mas ele tem um ponto que para prospecção outbound, cara, é muito bom e para te ajudar pra caramba, que é o lead tá ali dentro. Você gera listas, cara, todos os barbeiros do Brasil, provavelmente, ou se não todos, mas, cara, boa parte deles, eles têm os contatos ali com mais de um telefone, com o nome dos decisores. Você pode pegar por região, você consegue estruturar assim, eu vou começar do interior de São Paulo, do interior de sei lá qual estado, e aí você coloca a meta. Eu quero primeiro prospectar todos os do Rio Grande do Sul. Começa pelo interior e aí você vai lá é tipo mapa, sabe? Você vai abrindo e ele vai colocando para dentro todos os contatos que ele tem. Então você consegue organizar prospecção estado por estado e entender onde converte melhor. Cara, ajuda pra caramba na parte de prospecção, porque o lead já está pronto ali. Porque senão, lembre-se, tua atividade diária vai ser gerar smart lead na primeira hora e depois conectar com esses caras. Uhum. Mesmo que apareça leads que não estão tão dentro do nosso ICP, você acha que faz sentido mesmo assim atender o lead, tentar vender pro lead? Do inbound? No inbound. Sim, se o cara se cadastrou e de repente tu até descobre um outro ICP. Tu descobre que barbearia não é tão bom assim, que a outro é melhor. Né? Porque por enquanto tu tá achando que barbearia é melhor porque tu viu isso na barbearia. Mas de repente tu descobre que sei lá o que é muito melhor, é muito mais fácil. De repente existe um outro segmento que eles têm uma condição financeira muito melhor que a tua, ninguém tá dando bola, tem um monte de coisas que tu vai descobrindo conforme o tempo. Isso daí que você falou era até minha última pergunta, né? A questão de nicho, né? Porque eu estava discutindo com o meu sócio, ele quer realmente, a gente quer, né, aumentar o nosso ticket, mas a gente às vezes pensa que talvez se a gente trabalhasse com outro nicho, faria mais sentido aumentar, né? Talvez o outro nicho teria condições de pagar um ticket maior, né? Mas você acha que tem um momento certo para ir para outro nicho? Tu pode testar aos poucos outro nicho. Eu já iria para barbearia mesmo, eu começaria no outbound de barbearia, porque é o que tu já está fazendo, tu já tem clientes, eu trabalharia ali e faria alguns testes, assim, sei lá, 5% dessas ligações seria algum outro nicho. Depois vai aumentando para 10%, sabe? E daí tu vai testando coisas diferentes. Por quê? Porque agora tu quer dinheiro. E onde é que está o dinheiro? Tá nas barbearias. E o teu problema com preço, atualmente, é porque tu não tem ligação suficiente.
tu não sabe, tu não fez testes o suficiente para saber o preço ideal. E também ticket você consegue aumentar com ROI, né? Mostrando para o cara, se você conseguir trazer um ROI para ligação, cara, quantos clientes você atende mensalmente, se fidelizar eles, de quanto de grana a gente está fazendo, ou quantos clientes não voltam e poderiam voltar. E aí, qual a questão? Se tu achar um outro nicho onde o cara que volta, ele volta e consome um valor muito alto, é mais fácil de subir teu ticket, gera muito mais grana para esse cliente fidelizar o cliente dele, né? Assim como na barbearia hoje você já tem. Bem como o David falou, eu rodaria isso daí com toda a força do mundo e me preocuparia um pouco mais para frente sobre novos nichos. No futuro a ideia... Mas no inbound vai trazer muito laboratório ali, né? Sim, vai trazer bastante. A ideia é no futuro ter planos que atinjam um ticket pelo menos igual de vocês, assim, né? Tipo, um ticket um pouco melhor. Cara, eu tô com as perguntas aqui, né? Se vocês quiserem falar alguma coisa, mas... Cara, já deu 1h e pouco, de repente. Caraca, já? A gente conversa no outro dia, então, cara. Quando eu atingir 100k, né, Davidson? Quando Isso. bater 100k. Tá, Leandro. Senão vai ficar comprido demais o conteúdo aqui e também temos outras coisas para fazer. Mas, Leandro, precisando, me chama lá no Instagram. Valeu, muito obrigado. Vou perguntar pro Davidson se tu vai voltar com um mês rodando assim, ó, religiosamente prospecção, cara. Faça isso pela tua empresa, assim, ó, isso vai mudar o futuro da tua empresa. Assim, ó, faz um mês, porque depois que isso cair na rotina, você vai entender muito e vai ver que, não, eu preciso contratar realmente alguém para prospectar. Ou saia aí prospect. Teu problema hoje, não teu problema, mas o teu desafio é prospectar de forma consistente. Esse é teu desafio, tá com a faca e o queijo na mão. Beleza. Boa sorte aí. Muito obrigado, de verdade, aos dois. Tá bom, um abraço, Leandro. Valeu, falou. Prazerzão, Leandro. Até mais. Um abraço. Falou, bom final de semana.